Inclusive, muitas pessoas, muitos populares estão nesse instante lá no açude de Ipuzinho, tirando fotos, alguns tomando banho, aproveitando, como eu disse, essa bênção, essa dádiva de Deus. E daqui a pouquinho o Dr. Bastos comenta também esse assunto das chuvas, das boas chuvas no município de Itapajé. Mas a água que trazida pela quadra invernosa, ela não traz somente boas notícias ainda. Evidentemente que são questões localizadas, mas nós tivemos a notícia de que hoje pela manhã, às 7h30 da manhã, do conjunto São Francisco II, na rua Eucila Peixe, do conjunto São Francisco II, uma residência acabou desabando. 4 pessoas estavam no interior da residência no momento do desabamento, 2 mulheres adultas e 2 crianças. Uma das mulheres acabou se ferindo, e foi levada para o Hospital Municipal João Ferreira Gomes. Mas, felizmente, segundo os familiares, ela não corre risco de morte. As outras pessoas que estavam no interior da casa não ficaram feridas. A casa já tinha uma estrutura fragilizada e com as chuvas, as últimas chuvas, elas acabaram contribuindo para que a maior parte da residência viesse a desabar. Aquilo que ficou em pé, com certeza vai necessitar de demolição, porque já não oferece nenhuma condição, nenhuma segurança para que alguém habite naquele local. E depois disso, nós ainda vamos procurar a família, vamos saber qual a situação da família e, se necessário, nós vamos trazer também, ficamos inclusive à disposição, se necessário, nós fazermos aqui uma atitude solidária, uma campanha, para ajudar essa família que infelizmente perdeu a sua residência nesse desabamento ocorrido no município de Itapajé, no conjunto São Francisco II, na manhã de hoje. Olha, um outro prejuízo registrado por conta das chuvas foi na nossa região serrana. A estrada que liga a localidade de Aguaí ao distrito de Santa Cruz, ela foi parcialmente interditada. Atenção, Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Essa estrada foi parcialmente interditada, de ontem para hoje, por conta das chuvas. Um deslizamento de terras de uma ribanceira acabaram por bloquear parcialmente a estrada. Então, o acesso ao distrito entre Aguaí e Santa Cruz está bem prejudicado. É necessário com urgência que se faça algum tipo de reparo para que nós não tenhamos a interrupção do tráfego, do fluxo de pessoas, pedestres, veículos nesse trecho entre Aguaí e Santa Cruz. Olha, eu vou trazer agora, antes de nós irmos ao intervalo, eu vou trazer a participação de Rafael Barbosa com informações dos plantões policial e hospitalar. Rafael, bom dia ainda, seja bem-vindo ao Jornal Integração. Bom dia, Marden, bom dia aos amigos que estão acompanhando o JI. O plantão das últimas 24 horas na área hospitalar foi um plantão calmo, sem registro de ocorrência. Na área policial nós tivemos o registro de uma ocorrência, uma ação da Polícia Militar, acabou culminando com a prisão de um maior e a apreensão de 2 menores. Jackson da Costa Araújo, de 20 anos, estava na companhia de dois menores quando foram flagrados pela Polícia Militar em uma casa, e lá a polícia encontrou uma arma calibre 38, munições, maconha, cocaína e vários materiais que seriam utilizados para embalar os entorpecentes que seriam comercializados. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Irauçuba, plantão calmo sem alterações na cidade de Itajuçuoca. Ontem, terça-feira, dia 10, a Polícia Militar de Itajuçuoca tomou conhecimento de um acidente na CE-168 na localidade de Alegria. Um caminhão tipo baú, que pertence a um depósito de materiais de construção, carregado com pedras portuguesas, tombou após o motorista, identificado apenas como Francisco Antônio, perder o controle da direção e sobrar em uma curva. O veículo modelo Mercedes de cor branca e placa HYY0061 seguia com destino à cidade de Itajuçuoca. De acordo com as informações da polícia, o motorista sofreu uma fratura no braço e foi socorrido para o hospital municipal daquela cidade. O Mirim, Apuiarés, General Sampaio e Pentecoste, plantão calmo nas últimas 24 horas, Marden Lopes. Ok, Rafael, muito obrigado pelas informações. Quero aqui saudar os nossos internautas. Nós já começamos a transmitir, pela nossa TV Atitude, o nosso Jornal Integração dessa quarta-feira. Infelizmente, houve um atraso entre o início do programa no rádio e o início da nossa transmissão. Peço desculpas aos nossos internautas por esse atraso. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Na sequência eu volto com a participação de Dr. Bastos na coluna Claras Ideias.
E atenção, Itapajé tem internet 4G da Oi. Com o Oi 4G, com o Oi Livre, o pré da Oi, você navega muito mais por apenas R$20. Você tem 3 gigas e 420 minutos para qualquer operadora, usando 31 por até 14 dias. Com o Oi Livre, você ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos, sempre que precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. Para mais informações, vá ao ponto de vendas Oi mais próximo de você ou acesse oi.com.br/Oi Livre. Marden Lopes. Olha, Rafael, antes de nós irmos ao intervalo, o Mário Almeida acaba de chegar lá do açude. Ainda não chegamos aos 100% oficialmente, não chegamos aos 100%, mas está muito próximo. Já passamos da marca dos 99,8%. Faltando só um pouquinho. Se o Marden Lopes for lá agora e der um mergulho, o açude sangra. Ainda hoje, certamente, o nosso reservatório vai sangrar, já que continua escorrendo água da região serrana para dentro do nosso reservatório. Agora sim, vamos ao intervalo comercial. Você está ouvindo o Jornal Integração. Informação com seriedade. A loja Forte Tudo avisa aos clientes e amigos que está mudando de endereço. Agora situada na Rua Manuel Luiz da Rocha, número 39, no centro, em frente à Feira do Peixe. E a loja está com um montão de ofertas à sua espera. Fogão 4 bocas Esmaltec, R$ 169,90. Liquidificador a partir de R$ 69,90. Roteador, R$ 69,90. Celular a partir de R$ 120. Forte Tudo, onde o barato é vender mais barato. Localizada em novo endereço, Rua Manuel Luiz da Rocha, número 39, em frente à Feira do Peixe. Faltou gás? Ligue Telegás 0800 280 1099 ou ligue 3346 1099. Nacional Gás. Chegou a hora de você mobiliar sua casa e quem tem a melhor opção é Auri Móveis, onde você aproveita nossas ofertas com qualidade e segurança. Auri Móveis está com ótimos produtos. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossa loja. Auri Móveis, Rua Major Barreto 1576. Fale conosco 3346-1224. Auri Móveis, estilo móveis, a sua melhor opção em móveis e eletrodomésticos em Itapajé. Olha que a loja Mundaú tem preço baixo de montão, montagem entrega imediata. A loja do povão, essa loja é bem completa. Vem pra cá, vem apareça. Essa sim vende barato pra quem esquenta a cabeça. Já está na sua mente, venha economizar. Essa é a loja Mundaú, venha correndo, vem pra cá. E todo mundo tá sabendo, a Mundaú já estourou. Economize seu dinheiro, vem comigo e grita Presentei a sua mãe com presentes da Mundaú Móveis Eletro. Presentes em até 12 vezes sem juros. Atitude FM. A pomada negra é a mais potente aliada de quem sofre com as dores do dia a dia. Dores no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e bucite, a pomada negra resolve. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e cãibras. Mas atenção! A pomada negra não tem genérico nem similar. Você encontra a pomada negra em todas as farmácias da região e não aceita imitações. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. A qualquer mal, Acabe. Tudo que você come lhe faz mal? Então você precisa experimentar o Acabe. Está com azia, gastrite e má digestão? Experimente o Acabe. Um chá 100% natural e muito potente, que vai lhe devolver o prazer de comer tudo que lhe der vontade. Sofre com refluxo, colesterol alto e inchaço nas articulações provocados pelo acúmulo de ácido úrico? Você precisa do Acabe. Para qualquer mal, Acabe. Chá 100% natural. À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Atenção, criador! As promoções da Semana Santa no Mundo Animal já começou! Farelo, 27,99. Resíduos 50 quilos, 41,99. Bomba de pulverizar, 74,99. Chocalho a partir de 3,99. Amarra a partir de 4,50. Brinco mosca, 45,99. Vacina Suivem, 29,99. Venha comprar tudo que seu animal precisa aqui no Mundo Animal. Atacado e varejo. Centro, Itapajé, de frente à Praça do Ó.
O Larva, Laboratório Regional Vale do Acaraú e Curu, é um dos maiores e melhores laboratórios da região norte do estado, oferecendo exames com qualidade e preços populares, exames toxicológicos, DNA, biópsia e outros. Em Itapajé, na rua 2 de fevereiro, fone 3346-2293. Em Uruburetama, na rua Coronel João Antônio, número 1030, telefone 3353-1036. Temos unidades também em Irauçuba, Varjota e Croatá. Larva, direção-geral, Dr. Vicente Gonçalves, especialista em análises clínicas. Distribuidora o Assis, essa se garante, distribui água e também refrigerante, representante exclusivo do refrigerante Prevon. Esse é o melhor, eu digo e não peço segredo. Na hora do almoço, na merenda ou do jantar, são 5 sabores que agradam seu paladar. Uva, laranja, limão e guaraná. Esse é o refrigerante que dá gosto de tomar. Se ligue no novo telefone da distribuidora o Assis, 3346-1463 e o WhatsApp 99190-4956. O número 1 dos preços baixos, Supermercado Deirton. O Supermercado Deirton tem sempre uma novidade pra você. Agora o Supermercado Deirton em Itapajé fará parte da rede cearense de supermercado. Mais vantagens, mais variedades, mais ofertas, muito mais promoções e facilidades. Rede cearense de supermercado. O Deirton faz parte e você também. Vem, Supermercado Deirton, o número 1 dos preços baixos, faz parte da sua família. Jornal Integração. Oferecimento Smart Mercantil Menor Preço. Promoções, prêmios e oferta todo dia no centro de Itapajé. Muito mais perto de você. Agora em Itapajé, pontualmente 12:05. A região norte ligada no Jornal Integração. A apresentação Marden Lopes. Agora sim, vamos trazer a participação, o boa tarde de Dr. Bastos em sua primeira participação na nossa coluna Claras Ideias dessa quarta-feira, dia 11. Dr. Bastos, não poderia haver notícia melhor. O nosso açude está com quase 100%, 99,9% agora, praticamente 100%, e já temos aí nuvens de chuva. Hoje o açude sangra, se Deus quiser. Dr. Bastos, seja bem-vindo, boa tarde. Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, ouvintes do Jornal Integração, boa tarde, internauta, e boa tarde, telespectadores. Que notícia boa, né, Marden? O nosso açude, né, fazendo aquele sonho, realizando aquele sonho que cada itapajéense tinha e que agora poderá realizar, concretizar-se. Pois é, inaugurado em 2013, no ano passado ele chegou a quase 99%, não é isso, Rafael? Mas não sangrou, chegou a esse nível muito próximo do final da quadra invernosa. Mas agora nós temos ainda muita chuva pela frente, é o que esperamos, né? Com certeza, e hoje eu acredito que ele possa nos dar esta alegria, né, de ter exatamente iniciado o sangramento. Agora, o Marden, as coisas a gente fica sempre se preocupando sem precisão, mas às vezes é necessário se antecipar. Como é que anda aí a história das drenagens do nosso açude? Pois porque quando era pouca água, a gente estava tranquilo, não, porque a parede resolve. Agora nós temos a expectativa de começar a sangrar. E de repente começar a sangrar muito, eu espero, né? Pelo menos a expectativa que o INPE, né? O INPE, né? O INPE, né, tá fazendo, a própria FUNSEMI agora parece que acreditou no inverno do Ceará, é que essa zona de convergência intertropical vai continuar uns dias mais, e se continuar é bem provável, como nós estamos vendo aí no Piauí e no Maranhão, o transbordamento, o risco de arrombamento de barragens, né, como a do Bezerro, lá no oeste do Piauí. Então isso, de certa forma, já é bom a gente pensar, não é para se preocupar, longe de preocupação, até porque a nossa barragem
ela tem uma parede bem estruturada, apesar de ter tido aquela avariazinha, né, de uma vertência na própria parede, mas ainda sem preocupações, inclusive por orientação do órgão responsável, né, que é a COGÉ, né? COGÉ, exatamente. O engenheiro da COGÉ, dizendo que podia ficar tranquilo, que não teria nenhum risco, mas todavia, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, né, sempre ter esse pensamento. Não é para se preocupar, mas é bom ver que de repente, aumentando substantivamente, né, se nós vamos ter, como é que foi feito o desassoreamento do rio, né, porque isso também poderá prejudicar. Essa água vai descer aqui em direção ao São Miguel, né, aí a nossa Iratinga, e com certeza ele vai preencher. Vai ser preciso ter um local para o escoamento, saber se está direitinho. Pois é, inclusive quem nos alertou para esse problema foi o deputado federal Danilo Forte, porque ao que nós sabemos, não foi feito um projeto de drenagem dessa água, prevendo, né, essa sangria com grande volume de água, e eu não sei exatamente para onde essa água vai escorrer. Se corre risco dela chegar ao centro da cidade, por exemplo, aumentar em muito o volume do Rio São Francisco, se é que vai para o rio. Então, se alguém puder dar essas informações técnicas, seria interessante. Seria muito interessante. Para que nós pudéssemos já prevenir, para não precisar remediar no futuro, né? Exatamente, é aquela história: quem tem os olhos fundos chora cedo. Agora, doutor, a chuva de ontem já trouxe já foi um alerta também para um problema. Do Rio São Francisco, aqui nesse trecho que corta a cidade, ele quase transborda, quase atinge o nível da ponte, dessa ponte aqui da rua, entre as ruas, a Rua dos Mercantis, a Luiz Manuel da Rocha e a Rua Fausto Pinheiro. Ele quase transborda, e ali numa comunidade muito próxima ao rio, a Vila Fonseca, a população fica sempre naquele alerta, naquela preocupação de que em caso de haver muita chuva, a água invadir as casas. Nós tivemos um problema nesse ano, a limpeza do Rio São Francisco não foi feita em 100%, um trecho aqui no centro não foi feito, e isso, claro, evidentemente agrava o problema. Pois é, exatamente esse relato eu vi hoje de uma pessoa aqui que me procurou, exatamente dizendo que o capim estava se aproximando do próprio piso da ponte, né, da parte inferior do piso da ponte, aqui perto do nosso querido Antônio do antigo, né, do Antônio Dedinho ali, né, na Fausto Pinheiro. E isso é preocupante. Se isso acontecer, para você ver, né, nós passamos o tempo todinho brigando por água, chorando, rezando que chova, e quando chove agora nós não fazemos o dever de casa. Então é importante que a Defesa Civil já comece a tomar as medidas necessárias e cabíveis. Aqui é só um alerta, não tem nada preocupando ainda, não tem nada, né, desesperador, de maneira nenhuma, mas é bom que se antecipe, é bom que a própria, né, Defesa Civil já comece a tomar, bote lá 10, 20, 30 trabalhadores para dar uma limpeza, porque eu acho que máquinas agora não tem mais condições, né? O rio já está correndo. Sim, muita água. Já com muita água, então é importante que se tome alguma medida para antecipar problemas futuros, que eu espero que não venham, né? Mas ninguém sabe. E nós temos ali um centro comercial importante, né? Ali em frente à Caixa Econômica, do outro lado da rua, várias lojas de material de construção. Ontem ficaram praticamente ilhados durante a chuva por conta do alagamento, né? Ontem, ali no início da Fausto Pinheiro. Pois é, então... E o outro ponto de alagamento foi aqui na Praça do Povão. Também essas frigoríficos, lanchonetes que ficam aqui de um lado da praça, também os carros passavam, jogavam água para dentro dos comércios. As bocas de lobo, os bueiros, não deram vazão à água que caía, né? Com certeza obstruído, ou aqui ou lá no rio, porque se ele obstruir lá, até na hora do desassoreamento do rio, pode jogar tampando algumas vezes, às vezes até por desconhecimento. Então é importante que a Defesa Civil, repita, a infraestrutura, né, a Secretaria de Obras mobilize aí um contingente suficiente para facilitar
e para evitar problemas sérios que nós já tivemos. Não vamos esquecer, né, que quem não passou esquece rápido, mas para quem passou, mobilize o que for preciso. Se for preciso máquina, mande pegar, mande providenciar. Aí entra a Secretaria de Obras e de Infraestrutura, não sei como é o nome que se chama das duas, ou só se é a mesma. É a mesma. E a Defesa Civil, que é o órgão que realmente tem a responsabilidade de atuar nos momentos críticos. Então, o que nós queremos é que não haja momentos críticos, como se antecipando e fazendo as providências necessárias para que não aconteça o pior. Olha, e no conjunto São Francisco 2, hoje pela manhã, uma casa acabou desabando. Escombros desse desabamento acabaram caindo sobre uma pessoa que estava no interior da residência. Felizmente, nada de tão grave aconteceu. A pessoa não corre risco de morte, graças a Deus. Mas agora é importante também que as pessoas fiquem atentas. Nós temos alguns pontos de risco aqui em Tapajé. Não que esse local fosse um ponto de risco, mas a estrutura da casa já havia danificada. Mas as pessoas, se a sua casa está com algum problema, está com a estrutura danificada, não espere para que o pior aconteça. Nesse período de chuva, saia, vá para a casa de um parente. Se não tiver para onde ir, procura a Secretaria de Assistência Social. Ela vai ter que dar algum jeito, que as pessoas não podem ficar dentro de casa correndo risco, esperando o pior, sobretudo nessas áreas de risco, áreas de alagamento. E eu peço inclusive encarecidamente à Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, se já não tem, né, um relatório de pontos críticos, que façam também com residências que podem sofrer com essas chuvas, né? Com certeza, Marley. E outro ponto, doutor, o senhor bem sabe que o município ele tem um código de postura muito moderno, aliás, apesar de ter sido feito há uns 20 anos aproximadamente, mas ainda é muito moderno. Mas muita gente não respeita, muita gente constrói ainda no leito do rio, perto de córregos. Nós passamos 6 anos de poucas chuvas, mas quando a chuva vem, ela vai ocupar o seu espaço. Ela vai cobrar o espaço que é dela, né? Que é exatamente do rio. E quem usou vai ter transtornos profundos. Aí, Marden, é a história do acompanhamento. A prefeitura tem um órgão responsável, né, que pode embargar, não deixar, né, se utilizar, porque tem uma distância, né, que é obrigatória do centro do meio do rio até as margens de um lado e de outro. E nem todo mundo obedece essa dimensão, esse espaço, que é o espaço, né, da natureza. Não vamos mexer no que a natureza, porque amanhã ela vem e cobra. Ela passa 1 ano, 2, 6, 7, mas lá na frente ela cobra. E ela cobra caro. E depois a gente fica lamentando. Então a culpa realmente é falta de acompanhamento dessas edificações que são construídas principalmente na margem do rio, né? Se você não tiver um canal, porque a outra opção seria fazer um canal, né, que aí resolveria, como nós temos o canal do Jardim América em Fortaleza e há outros canais, mas aqui nós não temos. Então vem o assoreamento, vem a areia, sobe o nível do rio e ele vai o quê? Ocupar os espaços laterais. Como está ocupado por construções, aí ele invade as casas vizinhas, vai para o centro da rua, enfim, faz aquilo que a gente já conhece muito bem. Olha, doutor, o Mário Almeida, ele me passa uma informação. Ele conversou com o senhor Arimateia Paiva, ele que é gerente regional da COGER, da Bacia do Vale do Curu. O Arimateia diz o seguinte, que ele teve acesso ao relatório que foi produzido por técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos, relatório esse sobre o açude de Ipuzinho. Foi feita uma vistoria, inclusive a pedido do deputado Danilo Forte. A Arimateia disse que é necessário, acho até um tanto estranho, mas ele disse que é necessário observar a primeira sangria para que os técnicos da COGER vejam como o açude vai se comportar, para depois fazer as alterações solicitadas pelos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos. Então, segundo ele, vai ser necessário aí que os técnicos da COGER observem a primeira sangria para depois fazer algum tipo de adequação. Pois é, aí um estudo topográfico daria para ter essa previsão, né? Porque você não vai esperar que
faça a inundação para poder descobrir para onde é que a água iria. Existe uma coisa chamada topografia que você pode ter, sabendo para onde, né, os locais mais baixos é para onde a água iria se deslocar, sem dúvida nenhuma. Pelo que ele diz, a gente percebe que o projeto ele tem erros, né? Ou pelo menos está inacabado. Ele deveria ter o final. Bom, fizemos um projeto até o açude ficar com 98%. Passou dos 101%, aí nós não sabemos mais, vamos ver o que é que acontece. É uma coisa meio improvisada, lamento, mas precisamos cuidar, e cuidar logo, né? Não adianta fazer qualquer coisa diferente, né, a não ser tentar resolver o que não foi concluído. Bom, eu trouxe aqui uma notícia na nossa pauta que nós já havíamos tratado na última quarta-feira. Mas voltando a esse assunto, infelizmente nós não conseguimos contato com o engenheiro responsável pelas obras de saneamento do município. Esse engenheiro não esteve aqui na última semana, ou pelo menos não conseguimos falar com ele. Mas a população ainda continua um tanto quanto receosa por conta dessa estação de tratamento do esgoto que está sendo construída ao lado da Caixa Econômica. Bom, doutor Bastos, você acha que de fato a população precisa se preocupar ou isso, a tecnologia de tratamento desse esgoto, ela impede que se propague esse mau cheiro, que as pessoas temem por um mau cheiro, né, que até que espante o cliente, que os imóveis tenham um valor depreciado. Perdam o seu valor, reduzam os seus valores. Bom, Marden, eu não tenho assim realmente o conhecimento. Agora, eu acho que isso é um projeto que foi elaborado, que tinha começo, meio e fim. Eu acho que a sociedade toda deveria ter sido, né, pelo menos avisada ou fazendo parte de uma audiência pública, né, exatamente porque esses equipamentos, né, de decantação, de limpeza, tudo isso é obrigatório, você não pode fazer, né? Eu me lembro quando foi, né, executado aquela lagoa lá perto, né, do Jardim Anitta, o Zé Maria na época ficou meio chateado, porque ele achava também que e lá ela está, né? Como é que está? Ela está cheia? Como é? Acho que não conseguiu, não chegou a entrar, né? Não chegou ainda a entrar. Isso. Então todas elas vão ter suas consequências. Se você for daqui para Fortaleza, que passa ali perto da rodoviária, naquele primeiro viaduto da 020, ali tem uma lagoa de decantação e às vezes você passa, tem um cheiro diferente, claro, né? Esse cheiro é inerente, né, do esgotamento. Isso aí não tem como você tirar, não tem como, sempre vai haver alguma coisa nesse sentido. Agora, se houver sempre um tratamento eficaz e uma ação da própria, né, estrutura de esgotamento, porque provavelmente vai ter uma taxa, né, para futuramente nós vamos ter que pagar uma taxa de esgoto. Espero que não seja como Fortaleza. Espero, né, que não seja. Fortaleza, né, é o mesmo valor da conta de água. Da conta, né, da água. Então, isso quando estiver funcionando, vai ter. Então, para esses recursos serão, né, direcionados para esse tratamento, para evitar que se transforme realmente em uma estrutura de odor, né, insuportável, digamos assim, né? Mas se for bem tratado, se for bem executado de acordo com a orientação técnica, eu acho que o dissabor é o menor possível. Agora, se não houver esse tratamento, se não houver esse cuidado, esse zelo, né, com certeza aí sim iria haver problema e transtorno. Isso aí não tenha dúvida. Bom, e quando essa estação, quando todo o sistema de saneamento estiver funcionando, eu imagino que o SAI vai ter que ampliar os seus quadros técnicos, né, para fazer a manutenção, né, de toda essa rede, que é uma rede grande. Né? E é importante, nós não vamos poder negar que o esgotamento, que o tratamento sanitário do município é de uma importância capital, é fundamental, e todas as cidades do mundo, cidades evoluídas de primeiro e segundo mundo, felizmente a do terceiro mundo, o Brasil tem hoje menos de 50%, mas as cidades que têm essa oportunidade,
de agradecer a Deus, realmente, e agradecer os políticos que ajudaram na obtenção dessa conquista. Água e saneamento básico são conquistas que eu acho que nenhuma cidade poderia começar sem ter esses dois elementos indispensáveis. Então, nós não vamos nos preocupar, mas precisamos também acompanhar esse tratamento, esse equacionamento desse problema de limpeza, de tratamento e de jogar para a lagoa final, para a estrutura final, que lá, depois de mais um tratamento, ela vai para o rio normal e vai ser praticamente reaproveitada. Perfeito. Doutor Bastos, tem algumas participações. O Pedro Silva Neto, ele lembra que a construção do açude foi uma promessa do ex-prefeito Padre Marques. Pedro Silva, ele inclusive cita palavras do ex-prefeito que prometia acabar com essas cenas de ver cidadãos itapajenses com latas d'água na cabeça. Pedro Neto pergunta: Doutor Bastos, Padre Marques cumpriu sua promessa de campanha? Ainda é válido confiar em promessas de políticos? O Pedro Neto? Pedro Neto. Pedro Neto já está em campanha, né? O Pedro é político. E eu me lembrando que hoje eu conversando com um cidadão lá da empresa, né? E ele dizia: doutor, esse açude vai sangrar. Eu digo, tem 100%. E eu espero que ele sangre no dia 11, que é hoje. Eu digo, rapaz, você já está lembrando. Sem dúvida nenhuma, o Padre Marques teve uma importância capital, nós não podemos negar a participação do Padre Marques. Ele teve uma participação, um empenho realmente gigantesco. Isso aí ninguém pode tirar dele, pode até tentar esconder, mas negar jamais. Ele teve a participação. E muitos políticos, Pedro, com certeza prometem e fazem. Nós temos vários políticos que prometeram e que fizeram. E temos também muitos que prometeram e não fizeram. Aí é que está a importância de fazer essa depuração, né? Para não ficar como aquela frase, né, que dizem que os políticos façam como político, promete como sem falta e falta como sem dúvida. Esses aí nós estamos falando em dois grandes políticos, né? Padre Marques, e antes nós tínhamos falado de outro político, Danilo Forte. São dois políticos realmente comprometidos e que prometem e fazem. Não tenha dúvida não, Pedro, com certeza. Tem uma participação da Luzileide Souza. Ela mandou um alô para toda a sua família no sítio São Pedro. Muito obrigado, Luzileide, pela sua audiência. Tem uma participação do José Jauro Vieira. Ele diz que os estudantes do Venâncio, que estudam em Iratinga e também em São Miguel de Baixo, estão há 13 dias sem transporte escolar. Essa situação está praticamente insustentável, a falta de transporte escolar em Itapajé. Como é que está isso, Marney? Doutor Bastos, durante essa semana nós tivemos reclamações de praticamente todas as regiões do município, da Serra, Marney, do Sertão. Qual seria a nossa posição? Você, o responsável pela conquista na licitação, você sabe quem é? São duas empresas. Duas empresas aqui do município, mas que estão prestando serviço para o município. Mas hoje à tarde o repórter Mário Almeida tem uma entrevista com o secretário de Educação. Inicialmente era para falar sobre a evasão escolar, mas evidentemente é um assunto que tem tudo a ver. Porque evasão escolar e falta de transporte, né? E talvez isso se transforma num motivo da evasão. Se você não tem transporte para ir, você termina abandonando. Então, uma evasão, né, proporcionado ou decorrente da falta de um transporte é lamentável. Agora, a pergunta que eu fiz exatamente para saber o que é que a empresa responsável diz, por que essa falha? O argumento é o mesmo, que a prefeitura não tem feito os repasses financeiros para que a empresa repasse aos seus colaboradores. A gente sabe que o transporte aqui é terceirizado. A empresa ela não tem veículo, ela aluga esse veículo, não é? E vai pagando na medida que a prefeitura faz os repasses financeiros. As duas empresas alegam isso, né? Aí o outro lado, a prefeitura via Secretaria de Educação e por último o próprio prefeito ou o secretário de Finanças, né, que é o Igor Rocha, para saber se é verdade, porque essa coisa fica
um diz uma coisa, o outro diz outra, e no final precisamos saber com quem está a responsabilidade. Perfeito, eu espero trazer a palavra do secretário amanhã no Jornal Integração. Acho que o secretário tem que falar, não é para a imprensa, é para a população, para a comunidade escolar. É um problema grave. Só a título também de informação, aqueles recursos que o presidente prometeu dar a todos, aqueles 2 bilhões, aquilo já chegou alguma coisa? Ainda, porque era para ser para fevereiro, já chegou alguma coisa aqui? Pois é, no mês de março foi autorizado através do Diário Oficial da União. Acho eu que ainda não caiu na conta, mas não tenho certeza, mas prometo pesquisar isso hoje. Vamos confirmar, para a gente poder até ter argumentos e pedir mais explicações. Perfeito, tem a participação também da Aldênia Moura, também do Paulo Ricardo Santos, muito obrigado pela audiência. A Naná Mesquita está nos ouvindo em Baixa Grande, e tem a participação a Luzileide Souza. Eu acabei de ler aqui a participação dela. Ela manda um alô para sua família lá no sítio São Pedro. Ela está nos ouvindo, nos assistindo diretamente de Rondônia. Muito obrigado pela audiência. A Samila Fernandes diz que o açude vai sangrar hoje, dia 11. A participação do Alberto Pinheiro, muito obrigado também, Alberto, pela sua participação. Mensagens que nos mandam através do nosso WhatsApp. Lembrando ao nosso internauta e nosso telespectador, o nosso WhatsApp mudou. O telefone o número é o 85992362812. Tenho participação. A Penha parabeniza a Daniele no Riacho Fresco pelo seu aniversário. Muito obrigado, Penha, pela audiência, e Daniele, parabéns. Muita saúde, muita paz. Tem a participação do senhor Julimar. Ele diz que está no açude Ipuzinho e informa que as primeiras águas já começaram a descer no sangradouro. Então, finalmente atingimos o 100%. Perfeito. Um abraço aí pro amigo Julimar Teixeira Sampaio. Tem a participação da Neuma, moradora do bairro Ferros. Ela diz que a rua que fica às margens do Rio São Francisco, diz que os vizinhos estão temerosos, pois o rio naquele trecho está muito obstruído. Lá no bairro Ferros. Isso é preocupante. Preocupante. Inclusive, Rafael, nós tivemos no inverno anterior, há pouco tempo, né? Tivemos casas invadidas por água no bairro Ferros, certamente nesse trecho, né? Francisco Jazão Barreto é um trecho crítico também, não é? Pois é, o desassoreamento deveria ir até os Ferros, porque é um bairro populoso, e eu acho que era interessante. Tem uma participação também do Newton, da rua do Alto da Boa Esperança. Newton do Alto da Boa Esperança pergunta se procede uma informação. Olha, Newton, eu não tenho essa informação, mas eu vou pesquisar para você, ok? Tem a participação de uma pessoa, diz que o prefeito deveria pagar o transporte escolar para que os alunos de Soledade possam voltar a frequentar as aulas no Monsenhor Catão. Matheus Brandão pede para o Dr. Bastos falar sobre a participação da Daniele do Sítio São Jorge. Pede um alô do Dr. Bastos para o seu pai Novinho, para o Gerry e para o Zé Américo. Então um abraço aí para o Novinho, o Gerry e o Américo aí do Jorge. Muito obrigado pela participação de todos vocês. O ouvinte diz que o ex-prefeito, Dr. Kelsey, também cooperou, né, para a construção do açude, claro, evidente. Sem dúvida. O ex-prefeito Dr. Kelsey começou o processo de desapropriação, o padre Marques concluiu, né? Então, perfeito, tem a participação dos dois. Tem a participação, não tenha dúvida. Ouvinte pergunta, e me perdoem pela falha, eu acabei não citando também a participação do Dr. Kelsey, mas que certamente tem sim a sua contribuição. Tem a participação de um ouvinte, pergunta quando será liberado o salário dos garis. Não sei se do mês passado, do mês anterior. Eles recebem, a data base é dia 10, então dia 10 ontem, então hoje temos já o primeiro dia de atraso. Bom, nós vamos agora trazer informações da política local. Dr. Bastos, aquilo que nós falávamos 2 semanas atrás se confirmou. Houve uma mudança no secretariado do prefeito Dimas Cruz. O vereador Francisco Cruz, irmão do prefeito, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o suplente de vereador Haroldo Mota assumiu uma cadeira no parlamento. De acordo com isso,
de acordo com essas mudanças, e o que é natural, Haroldo Mota passa a compor também a base de situação na Câmara Municipal, e a conhecer pelo temperamento do vereador Haroldo Mota, pelos embates que ele já travou na Câmara Municipal, acho que agora os discursos, né, e as argumentações de parte a parte, seja oposição, seja situação, vão ter um tom mais elevado, é o que todos imaginam. Como é que está a divisão? Quantos são hoje o prefeito situação e quantos oposição? Acho que a bancada de oposição hoje tem, acho que entre 5 e 6 vereadores. O prefeito aí tem pelo menos 9 vereadores na sua base. No total de 15. Isso. Então 14 e o presidente. Dá um equilíbrio, né? Pelo menos na discussão, né? Porque parece que ninguém da situação, maioria, poucos falavam, falam, ou não gostavam de se manifestar, e a oposição ficava realmente nesse aspecto em vantagem, dando as cartas e jogando de mão. Então agora vão ter, né, uma réplica pelo menos, e é importante que tenha, e é importante que se esclareça e que a população acompanhe. O fundamental é a população participar também, ouvindo, né, e tirando as suas conclusões sobre o trabalho que o prefeito está fazendo e o trabalho de fiscalização, de acompanhamento e de denúncia que a oposição tem esse mistério, tem essa função. Então, fundamental é o funcionamento do poder legislativo. É acompanhar, fiscalizar e criar leis para melhorar, para facilitar a vida das pessoas. Eu acho que isso é fundamental, e tudo que for para melhorar o legislativo realmente merece, né, os elogios. Tudo isso é importante porque aperfeiçoa a democracia em nosso estado e nossa cidade. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos falando ainda de política. O deputado federal Danilo Forte deixou Democratas e filiou-se ao PSDB, a convite do senador Tasso Gereissati. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, doutor Bastos fala sobre essa mudança, né, de partido de Danilo Forte e quais as consequências disso, né, para a política local também, para, evidentemente, naturalmente, para a tentativa de reeleição do deputado federal Danilo Forte. Você está ouvindo o Jornal Integração. Informação com seriedade. Nesse Dia das Mães, presenteie a mulher da sua vida com tudo que ela merece. Dê presentes da Aguiar Móveis e Eletros. No mês das mães, a Aguiar Móveis preparou ofertas imperdíveis. Venha conferir. Rack Bela com painel Ravena, somente R$ 55,90 mensais. Mesa 4 cadeiras com tampo de granito, somente R$ 39,90 mensais. Cozinha Bari Tubo Arte 7 portas, somente R$ 59,90 mensais. Compre na Aguiar Móveis e Eletros e concorra no sorteio de 5 TVs LED de 32 polegadas. Mês das Mães, Aguiar Móveis e Eletros. Os melhores presentes e os menores preços estão aqui. Óticas Redenção. Escolha a sua promoção e aproveite. Na compra de 2 óculos de grau completos, uma das armações é grátis. Ou seu óculos velho ou quebrado vale R$ 70 na compra do novo. Ou ainda, sua idade, o seu desconto na sua armação. Descontos em reais. Para as compras acima de R$ 500, ganhe Mané CC. Nas compras superiores a R$ 800, ganhe um óculos esporte. Na Ótica Redenção trabalhamos com as melhores marcas de relógios e óculos esporte. Travessa Augusto de Castro, número 17, Centro. Comunicado Plaque Nord. Atenção, proprietários de veículos automotores, carros e motos. Se as placas de seu veículo estiverem fora de padrão, ilegível, quebradas ou remendadas com cravos, você corre o risco de ser multado ou rebocado. Não tenha problemas com fiscalização de trânsito ou multas. A Plaque Nord Itabagé está parcelando em até 3 vezes no cartão as placas de reposição de seu veículo, carro ou moto. Plaque Nord Itabagé, no terminal rodoviário. Telefone 99210-2009. Meganet é mais velocidade. Meganet é provedor de verdade. Sua internet com a melhor qualidade. Segurança e muito mais diversão.
conectando você ao mundo. Meganet, sua internet em banda larga. Meganet, novos planos, mais estabilidade e segurança. Venha para a Meganet e sinta o prazer de navegar com mais velocidade. Meganet, a única com fibra ótica. Conexão com o futuro. A pomada negra é a mais potente aliada de quem sofre com as dores do dia a dia. Dores no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e bucite, a pomada negra resolve. A pomada negra alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e cãibras. Mas atenção! A pomada negra não tem genérico nem similar. Você encontra a pomada negra em todas as farmácias da região e não aceita imitações. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. 96,9. A qualquer mal, Acabe. Tudo que você come lhe faz mal? Então você precisa experimentar o Acabe. Está com azia, gastrite e má digestão? Experimente o Acabe. Um chá 100% natural e muito potente, que vai lhe devolver o prazer de comer tudo que lhe der vontade. Sofre com refluxo, colesterol alto e inchaço nas articulações provocados pelo acúmulo de ácido úrico? Você precisa do Acabe. Para qualquer mal, Acabe. Chá 100% natural. À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Se você tem problemas com o alcoolismo, chegou a solução. Alconil Gotas. Alconil foi comprovado por milhares de pessoas que se livraram do alcoolismo. É um produto à base de plantas medicinais da Amazônia, não tem gosto e nem cheiro. Alconil Gotas é 100% natural, não tem efeitos colaterais e nem contraindicação. Alconil Gotas pode ser adicionado nos alimentos e sucos e você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da região. Não compre imitação. O verdadeiro Alconil é em gotas. Eu acredito em conquistar tudo que eu desejo com o meu trabalho. Eu acredito em um trabalho que me dê independência financeira. Eu acredito na facilidade de revender os produtos de beleza mais desejados do Brasil. Seja uma revendedora ou boticário, é só acreditar em você. Venha crescer junto com a gente. Para se cadastrar, acesse revendedor.boticário.com.br. O Boticário, acredite na beleza. Você foi no doutor, ele passou um remédio. Você quer comprar, mas não sabe onde ir. Então venha pra farmácia do Jauro. O menor preço você vai encontrar aqui. Aqui você tem a melhor orientação pra sua medicação. Vale a pena comprovar. Aqui você tem farmacêutico de plantão, a melhor da região, com essa pode contar. Quando precisar é só ligar ou então vir em nossa farmácia na Praça do Jauro, no centro de Itapajé. Ou então ligue 33461059 ou 991952258. Odonto Clean tem mais opção, é a melhor clínica da região. Cuidando do seu sorriso, sua saúde bucal. Odonto Clean é diferente na hora de cuidar dos seus dentes. Sua clínica completa é Odonto Clean. Além de dentistas especializados, você conta com dermatologista, nutricionista, ginecologista, clínico geral, pediatra e muito mais. Praça do Jauro, centro de Itapajé. Marque já sua consulta pelos fones 992122314 ou 999128699. Odonto Clean, sua clínica completa. O número 1 dos preços baixos, Supermercado Dayton. Tem as melhores ofertas do seu dia a dia. Você faz economia. Supermercado da gente, você fica contente. Dayton é preço baixo todo dia. Tem promoção, tem tradição. É moderno, é completo, é pra economizar. Vem, vem, Supermercado Dayton. O número 1 dos preços baixos. Faz parte da sua família. Jornal Integração. Oferecimento Smart Mercantil Menor Preço. Promoções, prêmios e oferta todo dia no centro de Itapajé. Muito mais perto de você. Agora pontualmente 12h42. A região norte ligada no Jornal Integração. Apresentação Marten Lopes. Olha, a Josilane Mesquita, ela pede um alô para sua família.
ela mora em São Paulo. A Josilane Mesquita tem família aqui em Itapajé. Muito obrigado, Josilane, pela sua audiência. Também a Jocasta Silva nos assiste. Muito obrigado. Doutor Bastos, como nós dissemos no bloco anterior, houve uma mudança importante de partido, de composições partidárias, com o fim da janela partidária, não é, que se encerrou no último dia 7. E dentre as mudanças, né, que foram mais destacadas, até no cenário estadual, nacional, foi a saída do deputado federal Danilo Forte do Democratas, ele que passou pouco mais de 3 meses no Democratas. E apesar de estar muito afinado em nível nacional com as ideias do partido, em uma amizade pessoal com Rodrigo Maia, presidente do Congresso, no entanto, no estado do Ceará, o Democratas assume uma postura completamente antagônica àquela do cenário nacional. Haja vista que ele compõe um bloco que é liderado pelo PT, Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que tem esses antagonismos, essas coisas que acontecem nos estados. Mas o Danilo também, ele previu que poderia enfrentar sérias dificuldades na sua campanha de reeleição dentro do Democratas, até por conta de forças, né, que talvez aí queiram, né, o seu fracasso na política. E Danilo Forte, até vendo isso de forma inteligente, foi para o PSDB, partido esse que é declaradamente de oposição a Camilo Santana, a convite do próprio senador Tasso Gereissati. O senhor acha que foi uma medida acertada? Bom, eu vou começar falando sobre essa janela partidária, que eu acho, no meu modo de entender, uma excrescência. Eu acho que desestrutura todo o sentimento de partido. Essa história de você deixar uma janela partidária, faltando tanto tempo para a eleição, para você fazer a infidelidade partidária. Então eu começo a condenar o momento, mas está na lei, né? Está na lei, infelizmente, né? Tem que seguir. E talvez até por isto eles fiquem mais à vontade de ficarem migrando de um partido para outro, né? E dando a nós, eleitores aqui, a característica: ninguém vota em partido, nós votamos no candidato. É isso que é o que se conclui. Tu está votando no partido A. Não é o partido A, é o candidato A, o candidato B, o candidato C, o candidato D. Isso é o que está, né, infelizmente, porque se nós tivéssemos uma maturidade de ter partidos sólidos, partido que você entra quando entra na política e só sai quando morre, ou quando abandona a política, este seria talvez o cenário mais forte, né, para uma democracia. Mas infelizmente as jabuticabas brasileiras sempre acontecem. Então, essa janela partidária, e aí vem a história da sobrevivência, né? O político, ele precisa se reeleger, ele precisa, né, estar num partido que ele tenha, né, a sintonia, tenha a sinergia, mas que todos os membros tenham, né, a mesma oportunidade. No caso do Danilo, houve uma interferência externa, que eu não vou citar aqui, que praticamente deu um ultimato: esse cidadão aqui não é para se eleger se ele ficar no partido. Já que o DEM fazia parte, né, da coligação em que essa pessoa tinha influência, então Danilo se sentiu totalmente fora do jogo e só tinha uma saída: sair do grupo, sair da coligação, porque se ficasse em qualquer partido, se ele fosse para algum partido da coligação, ele já estaria condenado a não se reeleger, mesmo com o trabalho que ele desempenhou, mesmo com esse esforço que ele fez durante esses 30, né, quase 40 meses, né? Infelizmente, o que vale aí é o interesse maior dos caciques, o que é lamentável. Então Danilo procurou sobreviver aonde? Do outro lado. Rapaz, se eu ficar aqui nesse grupo, nessa coligação, logicamente eu vou ficar sem partido. Por quê? Porque eles não vão me dar, né, ou vão
cercear, vão tirar meus apoiadores, e no final das contas nós sabemos muito bem como é que acontece as coisas. Chegaram até a aventar, isso é uma questão de bastidores, que isso não foi dito publicamente, divulgado, mas chegaram, segundo fontes que me informaram, chegaram a aventar a possibilidade do Democratas ir sozinho numa proporcional para fritarem o Danilo. Eles iam fazer tudo. Eles iam fazer tudo para o Danilo não se reeleger. E o Danilo, vendo que não é criança, que não é menino, né? Vendo esse risco grande, ele pulou fora, né? E tinha essa oportunidade nessa tal de janela partidária. Então foi a saída para que ele pudesse se recompor, e foi para uma pessoa que ele tinha uma admiração, tem um respeito, e foi uma das maiores lideranças, convidado por uma das maiores lideranças que o Ceará já teve, né? Tasso Ribeiro Gereissati, que é irmanado aí com o nosso grande Vigílio Távora. Eu reputo os dois maiores políticos do estado do Ceará nos últimos 100 anos. Então, Tasso foi o responsável pela ida do Danilo para o PSDB. O PSDB hoje é um partido de oposição. A oposição a quem? A oposição ao partido, ao Estado, né? No Estado ele é oposição, aqui o PSDB, forma com solidariedade, forma com o PR, agora o PROS também, né? O PR parece que vai voltar, né? Que aí agora é com a Gorete Pereira, né? Então não é mais, o PR vai voltar para o Estado, para a situação, para os braços de Camilo. Mas é o Solidariedade, não sei se é o PSL, é o PROS. Não, o PROS agora está com o Capitão Wagner, está na oposição, né? Então né? Pronto. Então o PROS estaria também fazendo oposição, e tem esse grande bloco que o Danilo vai fazer parte dessa nova coligação. É uma nova experiência, né? O Tasso, lá nível federal, tem uma postura de afastamento da administração atual, né? Mas o PSDB em si ainda dá sustentação, né? O PSDB não saiu de todo, ele ficou... Tasso defende a independência, né, do partido. Isto. Votando pelos interesses que ele considera que sejam do Brasil, mas, né, condenando, claro, aqueles desvios éticos que nós temos visto no governo Temer, né? E é certo, né? A coisa certa você apoia, as coisas erradas você condena. Eu acho que, porque é seu amigo, você vai fechar os olhos, tá errado. Então o Tasso teve essa postura, né? Como ele ainda era presidente do PSDB, daí porque ele saiu, porque ele criticou o Aécio, ele criticou, né, o apoio velado ao governo para determinadas coisas, mas apoiava nas reformas, e apoiou em várias coisas importantes, né, na mudança das estatais, ele que foi inclusive o relator da proposta. E tem realmente uma postura muito ética, uma postura muito altaneira na política nacional. O Tasso hoje é uma pessoa que tem conceito e credibilidade a nível de Brasil. Bom, e você pode até não concordar com o Tasso Gereissati, tem uma postura ideológica diferente, mas ninguém pode atribuir mácula à vida política, à vida pública de Tasso Gereissati, não diz respeito a qualquer escândalo de corrupção, né, de falcatrua na vida pública. Ao contrário, os adversários, eu acho que talvez se queixem de nunca poder ter apontado o dedo para Tasso Gereissati nesse aspecto. Perfeito. É um nome acima de qualquer suspeita, pelo menos até agora, né? Ninguém pode dizer amanhã, mas até agora. O período de Lava Jato, que já pegou aí a metade Mensalão, do Brasil, Lava Jato, tal, já daria para, assim como o nosso deputado Danilo Forte também, que também é outra expressão do cenário estadual, mas com projeção nacional. Perfeito. Bom, e o presidente Michel Temer, ele deu posse, né, a 11 ministros, novos ministros, por conta dos pedidos de renúncia dos ex-ministros para se desincompatibilizarem do cargo para poderem concorrer às eleições desse ano. Mudaram os nomes, mas a composição do bloco de situação continua a mesma. Não houve muita surpresa, aliás, não houve surpresa nenhuma, né? Continuam os mesmos partidos indicando os nomes para os ministérios. Michel Temer continua com a mesma base de apoio,
tanto dos partidos como dos parlamentares aliados no Congresso. Nesse sentido... Você acha que ele tem quantos votos hoje ainda? Chega a 200? É difícil mensurar. Mas eu acho que está em torno de 200. Que ele precisa ter acima de 172, né? Acho que ele consegue com tranquilidade barrar uma terceira denúncia. Talvez não com tanta tranquilidade. Não. A terceira, eu acho até muito difícil, viu? A terceira aí, se a coisa pegar mesmo, dificilmente ele se sustentará. A minha expectativa é essa, né? E já está se delineando, né, a terceira denúncia contra o atual presidente. E agora alguns governadores se desincompatibilizaram, Marconi Perillo, também Beto Richa, Geraldo Alckmin, outros ministros, e quem está na Lava Jato, que se desincompatibilizou de cargo político, ficou sem foro privilegiado. Vai para as mãos do Moro, viu? Exatamente. Vai para Curitiba. Lava Jato, né? Você acha que pode haver alguma surpresa nesse aspecto? Alguém pode ser até mesmo preso antes das eleições, ou isso fica para depois? Eu acho que não tem tempo para isso, não, mas é possível. Eu não vou dizer que seja, né, impossível. É possível porque nós conhecemos a celeridade do Sérgio Moro. Ele não brinca em serviço, ele trabalha muito, né? E se der uma bobeirazinha e for para a mão dele, não tenha dúvida não que em 3 meses ele bota um cabo na cadeia. Bom, doutor Bastos, e falando em cadeia, a gente não podia deixar de falar disso. O ex-presidente Lula foi preso, aquilo que muita gente previa aconteceu, apesar de continuar uma grande mobilização dos setores de esquerda pela liberdade do ex-presidente, ainda apesar de haver as pressões junto ao Supremo Tribunal Federal para que seja novamente analisada a questão da votação em segunda instância, mas hoje Lula está preso. O senhor acha que ele permanece muito tempo na cadeia, ou o Supremo vai se dobrar as pressões e vai colocar em pauta novamente essa questão da prisão em segunda instância? É muito difícil se fazer agora um prognóstico, porque o risco de morder a língua é muito grande. Tudo pode acontecer. Mas eu acredito que ele não demore muito tempo na cadeia. Eu acredito que ele não demore muito tempo. Ele vai ter uma pressão, ele vai passar algum tempo, né? Talvez, 15 dias, 1 mês. Mas eu acredito que a pressão vai ser muito grande. E como existe a história do trânsito em julgados, você assistiu, né, aquele julgamento da quarta-feira passada. Hoje era para ter início outro, mas o partido, né, o PEN, Partido Ecológico Nacional, pediu 5 dias para analisar melhor, e o ministro Marco Aurélio cedeu e só vai discutir daqui a 5 dias, mas vai haver uma pressão muito grande. Ainda tem um apoio, né, da própria população, principalmente a população mais carente, e isso de certa forma cria, né, um sentimento. O nosso povo, ele é muito solidário, né? Ele tinha, tá tudo, mas quando prendeu, é como a história do cachorro que ladra contra carro. Ele ladra correndo atrás, zangado, o carro para, ele olha e não sabe mais o que fazer e tal, fica por ali e sai de ladinho. Não é que não vai aqui nenhuma crítica, logicamente, ao ato em si, mas que de certa forma está havendo uma pressão muito grande, né, da população, está havendo um sentimento de pena, de piedade, etc. e tal, mas, né, repito, o Supremo no Fachin, o TRF no seu quadro de ministros também, ou de desembargadores, digo melhor, e a própria primeira instância está firme e está inflexível para não abrir mão, para não ceder a nenhuma tentativa de reverter, né, o acontecido, a prisão em si. Então tem esses dois
lados se degladiando. No Supremo, a briga realmente é titânica. Nós temos, né, a eloquência do Celso Mello, até com uma ênfase, né, na história do trânsito e julgado, né? O próprio Marco Aurélio Mello, mas o Celso Mello foi exuberante na defesa, mas em compensação o Barroso foi de um voto de uma transparência e de uma realidade fática e jurídica também, e social, né? Porque é fundamental a gente ver, né, a história do trânsito e julgado, mas se você pensar no social e fazer e também falar no que vai se depreender de uma lição, se o mais alto, né, o mais alto dignatário do país, que já foi o mais alto dignatário do país, hoje está assim, então os demais não podem pensar que também não poderão sofrer a mesma penalidade. Então isto, de certa forma, cria na própria sociedade um sentimento de que a impunidade está perdendo, né, está perdendo a sua vez, a sua força gigantesca, né? Apesar da história da perseguição política, que o PT está fazendo, porque a gente sabe que isso é o trabalho deles, eles precisam exatamente a liderança maior do PT, e hoje, se você tirar o Lula do PT, você não encontra ninguém para continuar o projeto petista, né? Então Lula e PT praticamente se confundiram, e hoje o que você está aprendendo é o PT, quem está preso ali não é o Lula, é o PT que ficou, né, enclausurado ali, na realidade, e as pessoas ficam gravitando. Por quê? Porque ninguém tem luz própria fora do ex-presidente Lula. Não, então, eu perdoe interromper. Pois não, pode ficar à vontade. Mas só um dado a mais: apesar de estarem todos unidos nas manifestações contra a prisão de Lula, os principais partidos de esquerda no Brasil não admitem lançar um candidato único da esquerda, o que nota-se uma diferença ideológica dentro da própria esquerda, também uma divisão, e cada partido querendo também de alguma forma ganhar dividendos com essa prisão, com essa indignação de parte da população. Pois é, logicamente que eles vão querer tirar proveito de alguma maneira. O discurso do Lula, eloquente, foi um discurso realmente que não existe mais Lula, existe agora já é só uma ideia, e que cada um se transforma no Lula. Claro, ele tentou mobilizar, né, os petistas que o acompanham, o que está justo, está dentro do trabalho dele, isso aí não tem nada diferente do que nós poderíamos esperar dele, mas não deixa de ter sido, né, um baque muito grande no partido, foi um impacto muito grande. E também achei, né, para a quantidade de pessoas, de sindicalizados ali no ABC, ali em São Bernardo, né, lá onde está o sindicato, lá no sindicato do ABC Paulista, né, do ABC Paulista, com 300 mil pessoas, ali nós não tínhamos, tinha 5 mil pessoas, ali tinha não, né? Então eu achei que faltou assim mais pressão, ali era para ter 200 mil pessoas para que o mundo visse. Aí você tinha ali, sei lá, uma muquecazinha de 3, 4, 5, acho que não tinha 5 mil pessoas. Mas é interessante, doutor, que o PT, enquanto ele avançou para o norte e nordeste, ele perdeu força em São Paulo e no ABC também. Perdeu. O que chamavam de cinturão vermelho eram pelo menos 8 importantes prefeituras, não só do ABC, mas de cidades adjacentes. O PT perdeu praticamente todas. Perdeu todas. Não é? Então, pois é, então ele perdeu força naquela região e ganhou no norte e nordeste. Né? Então, esse aí foi uma mudança interessante. No passado era a Arena que era assim, né? Você lembra? A Arena, era o norte e nordeste, era da Arena e dos partidos, dos partidos ligados a eles, né?
o PDS, que também foi um sucessor da Arena, e o MDB era lá no Sul e Sudeste, agora inverteu, né? O PT, que a esquerda hoje responsabilizada é o PT, é o carro-chefe, está hoje no Norte e Nordeste, né? Nos rincões do Norte, como eles se chamavam antigamente, e o Sul e Sudeste, você viu a caravana Lula lá no Sudeste, foi um fracasso total. E no Sul, aliás, digo melhor, e no Sudeste, você está reforçando aí, né, as grandes cidades praticamente saíram das mãos. Está hoje só o Marinho, né, o Luiz. Luiz Marinho no São Bernardo dos Campos, eu não me lembro mais qual Não tenho certeza não. Santo André, São Bernardo, Campinas e Diadema, é o ABCD, né? Pois é, então está praticamente só ele, né? Se eu não me engano, se deve ter mais outro, mas o que eu me lembro é só o Marinho. São Caetano, né? ABC de Caetano. Pois é, então isto de certa forma deu uma arrefecida e o mundo muda mesmo. Isso aí não adianta, a gente vai ver que esse processo que o Brasil vem passando, essa depuração, passa, né, logicamente, né, por uma mudança profunda. Isso aí não tem nada de anormal. Esses processos, eu acho que a história nos conta que são processos absolutamente naturais. A sociedade, a maior parte dela, há momentos históricos que ela pende mais à esquerda, outros momentos pende mais à direita, e assim a gente vai nesse pêndulo eterno. Caminha a humanidade, eu acho que faz parte. Lógico que quem está lá dentro tem que estar brigando para sair mesmo. Eu acho que um grande exemplo dessa alternância esquerda-direita é talvez na maior metrópole brasileira. São Paulo elegeu Luiz Erundina, a primeira, juntamente com Maria Luísa Fontinelli em Fortaleza, foi a primeira prefeita do PT. Elegeu depois Paulo Maluf, já elegeu Celso Pitta, depois volta à esquerda elegendo Marta Suplicy, depois Fernando Haddad. Agora é um homem de direita, é o Dória. O Dória, não é? Então, que saiu, deixou o Bruno, né? O Bruno Covas. Quer dizer, esses movimentos são naturais. Esse é o eterno pêndulo da história, né? Isso é verdade. Bom, doutor Bastos, trago mais participações dos nossos ouvintes. Tem a participação do José Maria, ele que mora no Rio de Janeiro e comemora, né, a sangria do Açude Ipuzinho. Coisa boa. Uma aluna, ela diz que está indignada com a falta de transporte na rota Baixa Grande para a sede do município, para a escola Monsenhor Catão. Diz que há dias falta as aulas por conta da falta, né, de transporte. Ela diz que isso é constrangedor. Tem a participação de um ouvinte, pergunta se é verdade se o Camilo Santana está no Ipuzinho. Talvez seja um sósia ou um homônimo, mas acho que o governador não. Tem a participação do João Batista e da sua esposa. Eles são naturais de Tejuçuoca, moram hoje em Santa Catarina e estão acompanhando o JI pela internet. Infelizmente o João Maria não diz o nome da esposa, mas muito obrigado ao casal pela audiência. De Tejuçuoca direto para Santa Catarina. O Benilton, morador da rua Gilberto Peixe, ele destaca, né, a sangria do Açude Ipuzinho e diz que Padre Marques, ex-prefeito, teve muito empenho na construção do reservatório. O Francisco Braga diz o seguinte: que ironia do destino o Açude Ipuzinho sangrar justamente no dia 11. Tem a Viviane, moradora de São Miguel de Baixo, está ouvindo o Jornal Integração, é ouvinte de todos os dias. Muito obrigado, Viviane. Tem a participação da Álida, ela pede que o Dr. Bastos mande um alô para o seu pai, o de Assis. Ela é vigilante do campus da UFC em Itapajé e não perde um Jornal Integração. Um abraço aí de Assis, obrigado pela sua audiência. Eu aproveito para outro de Assis, que foi nosso funcionário lá da Câmara Municipal, chamado de Assis Zoim. Um abraço aí de Assis, que sempre nos ouve, todos os dias e às quartas-feiras especialmente. Obrigado aí de Assis. Bom, tem a moradora de Três Olhos d'Água, ela parabeniza ao prefeito Padre Marques por conta também desse açude. A moradora da rua Raimundo Birola diz que os moradores estão temerosos, né, com as consequências da falta de saneamento e falta de pavimentação, sobretudo com as chuvas constantes, na rua Raimundo Birola.
Bom, doutor Bastos, agora 1h07, 1h08. Essa foi a nossa pauta dessa quarta-feira. O senhor tem algo mais a acrescentar? Ok, Marden, vamos torcer aí para as chuvas continuarem, né? E que essas medidas da defesa civil e da infraestrutura comecem, né, para dar mais tranquilidade às pessoas que moram às margens, né, do Rio São Francisco, e até os comerciantes também que têm, né, um problema de dar uma repercussão, né, em seus comércios. Então é importante que se faça essas limpezas das bocas de lobo, o que é que está vendo, por que é que está, né, a água não está comportando, e um dia futuramente nós temos que criar uma maneira de que invernos grandes não sejam problemas para nós, mas sim soluções, como reservatório cheio, açude sangrando, né, balneários, enfim, tudo isto. Lamentavelmente que a gente tenha que conviver um lado bom, um lado importante, um lado saudável, com o outro lado por falta, né, de ações, por falta de prevenções. Então aproveito aí para, né, também me regozijar com esse sangramento, né, com essa sangria do açude Ipuzinho, sonho realizado, né? Dizem que fazia mais de 50 anos que esse açude era pedido, era solicitado, mas hoje nós estamos aqui, ainda não ficou para os nossos netos, mas nós estamos podendo comemorar a sangria do nosso açude hoje, dia 11 de abril. E vamos tratar bem também o nosso açude, o ambiente, não poluir, né? E a nossa água, está sangrando, mas isso não nos dá o direito de fazer desperdício da nossa água. E outra coisa, não esquecer os mosquitos aí das doenças que já vão começar a aparecer. Eu estava vendo hoje no jornal, acho que era no Pará, uma senhora com uma dengue realmente incapacitante. A mulher não conseguia nem abrir os olhos. Então vamos continuar fazendo aí o nosso dever de casa, limpando onde tenha qualquer jarro, sanitários que estejam em casas abandonadas, cobrir, botar um plástico ou mesmo tirar, para que nós não tenhamos amanhã uma nova epidemia de dengue, chikungunya e zika. E cada ano elas estão vindo cada vez mais agressivas e virulentas. Então aproveito para desejar, né, um bom dia, um bom sangria de açude, uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Muito obrigado, doutor Bastos, pela sua participação. Eu também encerro a participação nessa quarta-feira. Amanhã nós estaremos de volta a partir do meio-dia. Tenham todos uma excelente tarde.